antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Muito bem, queridos, estamos aqui para mais um podcast, mais um Além do Templo, para falarmos com uma pessoa muito especial. Então sejam bem-vindos. Nós temos aqui hoje o nosso irmão Alcino Mendes, evangelista da igreja, membro da nossa igreja aqui no Ano Bom, da igreja presbiteriana aqui no Ano Bom, e um irmão com uma vida bastante produtiva, frutífera, e nós louvamos a Deus por essa vida preciosa que está aqui conosco hoje. A você que nos assiste aí, que você possa estar passando para frente esse conteúdo, você possa estar dando aí um joinha, um like, é muito importante para o YouTube isto, e também para o nosso canal. E que se você ainda não se inscreveu aí, se inscreva no canal da igreja, IPB Ano Bom. Se inscreva também no meu canal, Adriel Moura, e que esse conteúdo aqui seja bênção na sua vida. Bom, Além do Templo, meus irmãos, é uma conversa que nós fazemos aqui, gravando as experiências de irmãos de vidas preciosas além das quatro paredes da igreja. E o Alcino, por sua vez, está aqui conosco. Bom dia, Alcino. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que nos assistem. Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida ricamente. Bom, o Alcino, ele é membro da nossa igreja aqui no Ano Bom, como eu já disse, é casado. Aliás, a esposa dele, está completando mais um ano de vida hoje, também a minha filha Sara, também a Carol. Parabéns a todas elas, que Deus abençoe ricamente. Ele é casado, pai de uma filha, tem 2 netos, Isso. Como é que chama os netos, Alcino? Henrique com 5 anos e Davi com 2,5. São bem peraltas, né? Não, bem, muito. Muito bem, ele vai estar falando um pouco mais da sua família daqui a pouco, mas o Alcino, ele é missionário na nossa igreja, evangelista, na congregação que nós estamos abrindo ali no bairro Nova Esperança, aqui em Barra Mansa, um trabalho bem itinerante, um trabalho que está nascendo do zero praticamente. O Alcino é formado no CPO, lá no Instituto Bíblico Eduardo Lani, que é o conhecido da nossa igreja, que é o IBEL. CPO é Centro Preparatório de Obreiro. Isso. E também CTM, que é também um curso de treinamento missionário, que o habilita a ser reconhecido dentro da IPB nacional como missionário da igreja. Então, mais uma vez, Alcino, é uma alegria ter você aqui, que Deus abençoe ricamente. E eu gostaria já de iniciar com uma pergunta sobre o início da sua jornada cristã. Então, como é que foi seu primeiro contato com o Evangelho? Houve algum momento marcante em que você sentiu chamado por Deus para servi-lo de maneira mais profunda? E quais foram as pessoas que influenciaram você aí desde a infância até agora nesse trabalho bonito que você realiza? Então, pastor, a coisa bem mais longa, porque eu não nasci no lar evangélico, meu pai não era evangélico. Eu não sabia, achei que ele fosse Não, meu pai não era evangélico. A história é interessante que meu pai aceitou a Cristo dentro de um bar. Olha só. Tinha um senhor da igreja de Vila Maria que ia na igreja, ele dizia evangélico, mas um dia eles saíram do bar os dois e ele disse: "Seu Adalto, você saberia se nós morrêssemos agora, nós dois iríamos para o inferno?" Olha só. E aí o meu pai, depois daquilo, começou a pesquisar o porquê daquilo. Por que ele ia para o inferno? Coisa. E aí o seu Eduardinho, que depois firmou na igreja junto com ele, eles começaram a ler Bíblia, estudar a Bíblia juntos. O Leopoldo Bauman. Por conta própria? Por conta própria. Aí o seu Leopoldo Bauman depois deu um apoio para eles, conversando e discipulando eles. E depois daquilo, meu pai não voltou mais no bar, foi para a igreja. Na época eu tinha 7 anos de idade. Então, nesse período, já tinha ali em Vila Maria a igreja presbiteriana? Ou Já. vieram para cá? Já tinha uma congregação. Sim. Congregação presbiteriana que era daqui do Ano Bom. Sim. Que no caso o Ano Bom organizou lá. Lá tinha uma congregação. Só que quando se organizou a igreja, nós fomos os primeiros membros da igreja. Então, os membros?
Membros fundadores. membros fundadores na nossa igreja, nosso nome, meu, do Serginho, que era os mais velhos, meu pai e minha mãe. Sim. E aí, depois disso, nós ficamos na igreja e eu sempre ativo na época de Liga Juvenil, depois Fala pra gente o nome do seu pai com a sua mãe. meu pai, Adalto de Souza Mendes, e minha mãe, Marlene Matavelli Mendes. Isso aí, legal. Meu pai falecido, exemplo de vida para mim. Sim, com certeza. E aí, eu sempre ativo na Liga Juvenil, depois, na época não tinha UPA, só tinha Liga Juvenil e Mocidade. E quando deu a minha idade, dos meus 14 anos, não teve como ficar na Liga Juvenil. Eu fui para a UNP. Sim. E da UNP, com 14 para 15 anos, eu já trabalhava na UNP como vice-presidente e fui adiante. Mas com 14 anos de idade, uma vez o seminarista Fernando Cancela, que era da igreja, e ele é seminarista da igreja ainda, e ele, no Natal, 27 de dezembro, depois do Natal, culto de Natal, ele pregando, e ele falou sobre Jesus, e aquilo me tocou de uma forma meio que diferente, sabe? Sim, sim. E aí, eu, com 14 anos, eu senti o desejo de receber Jesus, Sim. e fazer um compromisso com ele, Uhum. né? E daí para frente, eu comecei a trabalhar com mais vigor, com mais entusiasmo, porque agora eu estava trabalhando sabendo a causa do trabalho, Sim. né? E foi bem adiante. E a gente foi trabalhando aí na época. Dilécio veio para a igreja, pastor Dilécio hoje, ele veio para a igreja e ele estudou a Bíblia junto com a gente lá o Dilécio morava de frente à nossa casa, Sei, sei. lá em Vila Maria. Aí nós começamos a trabalhar juntos e eu me envolvi muito na mocidade, junto com ele. Na época cheguei a ser vice-presidente da Confederação Sinodal, que pegava de Queimados até aqui, na região. E o meu chamado para a obra missionária se deu com 16 ou 17 anos. Eu estava na reunião do presbitério, Uhum. e aí o pastor Ercino, Sim. que hoje está em Rio de Fora, Jubilado. jubilado, ele era presidente do presbitério na época e ele estava conclamando os jovens a fazer um curso de evangelismo em Belo Horizonte. Sim. Um congresso de evangelismo. Aí o presbitério me enviou. Eu quis ir. Aí eu fui lá para esse congresso. Na época, o reverendo Francisco Schockwick e o sogro do Nicodemos. Sim. Ele era o preletor e ele conclamou a gente a sair daquele congresso para a gente formar pequenos grupos e organizar igrejas. Olha que legal. E aí eu vim daquele congresso já determinado a formar pequenos grupos em Vila Maria. Nós formamos 5 pequenos grupos em Vila Maria e eu comecei a liderar os grupos. Até que um dia nós formamos um grupo em Vista Alegre. Sim. Aí eu fui para lá, eu montei um grupo lá, desse grupo... Hoje a gente fala que é pequeno grupo, naquele tempo era célula, né? Células vivas. Células vivas do corpo de Cristo. Isso aí eu lembro. E aí nós fomos para Vista Alegre, montamos um grupo lá. Aí eu deixei a liderança lá com Dilei, Sérgio Pinup em Vila Maria e fui dirigir o grupo lá em Vista Alegre. Daí, nós, desse pequeno grupo, Células Vivas, né, nós organizamos uma congregação. Esse foi o meu primeiro trabalho missionário. Sim. Lá em Vista Alegre. Organizamos uma congregação em Vista Alegre cresceu o trabalho, e aí eu senti que o meu chamado estava ali, Sim. com 18 anos. E aí eu fui para o quartel, fiquei uma semana só no quartel, e saí e vim, comecei a trabalhar com pequenos grupos, depois nós montamos Santa Maria 2, e fomos trabalhando, e hoje o meu chamado se deu assim.
por alguém no presbitério que chamou os jovens para o trabalho e nós fomos. E vale a pena destacar, né, que Deus ele realmente ele usa os seus métodos, né, para aqueles a quem ele chama e ele mesmo capacita essas pessoas para estarem envolvidas na obra dele. Hoje, exatamente hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Isso. Protestante, né? Uhum. Um momento muito importante na história da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil é, de fato, historicamente falando, uma igreja reformada, e nós cremos no chamado, né, para missões, nós cremos no chamado de Deus para uma função especial no seu trabalho, na sua obra, na sua igreja. E o Alcino ele é um grande exemplo disso, né, e que sirva de exemplo para outros que estão aí, né, ainda dormindo, né, ou cochilando, de repente aí não dando a devida atenção ou procrastinando aí o chamado de Deus na sua vida. Então você mesmo pode fazer, né, muito pelo Senhor, pela sua obra, pela sua igreja. Você pode também, como o Alcino, né, começou com pequenos grupos, na época eram células vivas, né, você pode também desenvolver um trabalho no seu bairro, na sua, aí onde você mora, e pode ser muito usado por Deus. Mas, Alcino, né, como eu falei aqui no início, né, sobre a sua formação e chamado para o ministério, você se formou no IBEL, através do CPO e do CTM, que são cursos de preparação para obreiros e missionários, né, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Né, conta pra gente como é que foi, né, a sua experiência, né, fazendo esse curso e como que você descobriu esse curso, como é que você foi enviado para fazer esse curso aí? Isso é uma história interessante também, que eu fui com alguns irmãos em Campinas para visitar lá o Centro do Idoso para pastores em Campinas, lá do idoso, para pastores jubilados em Campinas. Sim. E aí, chegando lá, eu conheci o reverendo Mariano, que na época era o supervisor da Junta de Missões. Ok. E aí eu fui apresentado, o Alcino, ele sempre trabalhou com missões, com igrejas, congregações, e hoje eu tinha iniciado o trabalho em Bananal, Sim. em 2013. Estava em Bananal em 2013, e foi em julho de 2013. Aí o Mariano olhou para mim, olha, o seu trabalho é interessante, você não quer, de repente, fazer uma parceria com a Junta de Missões? Eu tinha pensado em parceria, e de repente, olha, se puder, claro que eu quero. Então vem aqui em setembro. Eu fui em setembro, fiz a prova para a Junta de Missões, Sim. passei na prova, só que com uma ressalva. Por quê? Porque eu não tinha um curso preparatório, nem de obreiro e nem de CTM, de Centro de Curso de Missões. E aí o reverendo Heber, que era o secretário executivo na época, ele disse, olha, sua prova foi boa, sua doutrina, você tem todo o conhecimento doutrinário. Heber Campos? Heber Campos. Heber Campos. Você tem todo o conhecimento doutrinário, mas você precisa de ter uma formação. Uma habilitação, né? E aí, duas coisas eu quero te indicar. Eu quero que você faça o CTM, que é o curso de treinamento missionário, em patrocínio no IBEL, e depois volta para fazer o seu CPO. E, tudo bem, eu vou. Aí em 2015 eu fui e fiz o CTM, Sim. lá no IBEL, e depois eu voltei em 2016, 17 e 18, todo mês de janeiro, São 3 anos. Né? fazendo o CPO. E concluí em 2018 esse curso de treinamento, curso de preparação de obreiro. E aí, fiquei habilitado. Sim. Realmente para ser missionário. Hoje eu tenho o nome missionário porque eu fui habilitado esses cursos. Então eu conheci esses cursos através do reverendo Mariano da Junta de Missões. Uhum. E hoje, para você ser missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, ser missionário da APECOM ou de qualquer outra... Reconhecido, né? Reconhecido, você precisa de ter esse curso, pelo menos do curso do CTM. Sim. Senão você não pode ser missionário. Hoje a Junta de Missões ou a APECOM não envia ninguém para o campo sem ter esse curso. Inclusive o meu irmão que trabalha lá em Florianópolis, né, na Ilha dos Ingleses, né, pastor Adriano, embora ele tivesse
Ele fez o IBEL, olha só, ele estudou no IBEL 3 anos, fez o seminário em Campinas, 4 anos e meio, né? Ele foi uma turma que recebeu uma surpresa lá que era de 5 anos, eles acabaram tendo que fazer em 4 anos e meio. A minha turma já foi de 4 anos. E mesmo sendo pastor, já tendo esses cursos, ele teve que fazer o CTM para ter o reconhecimento da junta, para receber ajuda no campo novo que ele abriu lá, na Ilha dos Ingleses, em Florianópolis, né? Sim, quando eu fui fazer a prova na ajuda de missões, tínhamos lá 17 candidatos Uhum. e tinha pastores lá com 25 anos de Isso mesmo. de ministério já. Eles tiveram que fazer, inclusive 2 fez o curso junto comigo. Uhum. Porque você hoje não pode ir para o campo sem ter esse curso. E o curso qualifica, ele é muito bom. E tem pastores excelentes dando o curso. Tem algum pastor ou professor nesse tempo aí, lá nesses cursos, que te inspirou de uma maneira muito especial, assim, não? Sim, tem Reverendo Manuel, um deles que hoje está na Junta de Missões, foi professor de teologia. Reverendo Aranha, Sim. ele inspira a gente a obra missionária. O pai, né? Não, o filho. O filho? Hoje é Carlos Eduardo Aranha Neto. Neto, já, né? É isso. Já é o neto. Uhum. E ele nos inspirou. Inclusive, ele hoje ainda é o diretor do CPO. Sim. E ele inspira a gente, ele chama a gente à qualificação. E é interessante que ele, quando ele reconhece você como missionário, ele indica você a campus. Entendi. Então, e ele me inspirou muito. Por ser um jovem ainda, e é mais novo que eu. Entendi. E ele inspira a gente a obra missionária. E eu indico, quem tiver aí que queira ser missionário, vá para esse curso. Inclusive, pastor, eu disse uma vez na reunião do presbitério que, por mim, eu acho que todo presbítero Deveria e fazer. todo pastor deveria fazer CTM. Que você vem do CTM com a outra visão. Eu já tive até vontade de fazer, mas ainda me faltou oportunidade. Eu indico. Eu disse até o pastor do presbitério, Pentecostal Lucimar, que, por mim, todo presbítero e todo pastor deveria fazer esse curso. Mas sabe o que acontece com o meio pastoral, né? Agora eu vou falar aqui, dar um tiro no pé, né? E muitas vezes nós envaidecemos muito ou ficamos muito envolvidos com a igreja e não encontramos tempo para poder também fazer isso. E às vezes o entendimento é que eu já tenho tanto curso, né? Eu já sou uma pessoa tão formada, habilitada pela igreja para trabalhar, pastor. Por que eu preciso de um curso, né? Dito, né, de segundo nível, e sendo que não é, na verdade, ele é um curso bacana, um curso que realmente traz um conhecimento dentro da área de missões. E eu sei, porque eu já ouvi testemunho de outras pessoas sobre esse curso, sei da importância que ele é. Um dia, quem sabe, eu vá, né, fazer. Só para você ter uma ideia, o reverendo Hernandes fala uma coisa que eu acho muito interessante. Você tem que aprender de onde se alimentar para alimentar o seu rebanho. Sim. Então, de repente, você acha que está no campo, que está com muita coisa para fazer e não me falta nada. Sempre falta alguma coisa. Sim, claro. Sempre se aprende alguma coisa. E eu aprendi muito nesse curso. Vim para cá, o reverendo Roberto Brasileiro, que é um dos professores, ele falou para a gente, olha, se você não sair daqui com uma visão de que você está indo para uma obra missionária, é melhor você nem ir. Sim. E ele é bem taxativo nisso com a gente. Você aprende muito com esses homens de Deus que são excelentes. Reverendo Roberto é um dos professores do curso. E ele também foi um dos, no CTM, que me marcou, que, só para a gente ter uma colocação, né? Você chega em Patrocínio, que é a cidade do Reverendo Roberto, Sim. você anda no comércio, não tem ninguém que não conhece o Reverendo Roberto. Sim. Todo mundo. Quando você pode ir no comércio, lá no, onde eu fui uma vez pregar numa congregação lá no finalzinho da cidade, cheguei lá, conheci o homem. Todo mundo conhecia. Todo mundo conhece. É. E de onde você aprende isso? No curso desse. Uhum. E ele falou assim, ó,
Se eu chegar na sua cidade, sabe o que eu faço? Eu não ligo para você vir me buscar na rodoviária. Eu vou pedir para um táxi me levar na igreja presbiteriana. Se o motorista de táxi não souber onde é a igreja presbiteriana, tem algo errado com você. Fica a dica aí, né? A igreja tem que ser conhecida mesmo no contexto, né? A igreja, enfim. Mas sobre o seu ministério, né, e sobre a congregação hoje Nova Esperança, né, você atua ali como evangelista, como missionário na congregação Nova Esperança, que é um dos bairros aqui de Barra Mansa, ligado aqui à nossa igreja que está plantando, né, esse trabalho ali naquele local. Mas até chegar ali você teve uma trajetória, né, ministerial, onde você teve em vários outros lugares trabalhando. Né? Descreva para a gente essa sua caminhada e como é hoje o seu trabalho ali no Nova Esperança e quais os desafios que você tem encontrado lá no desenvolvimento dessa plantação ou implantação de igreja naquele local, assim. Bem, pastor, como eu disse para o senhor e para vocês, o meu primeiro trabalho foi com 18 anos. Sim. Já tenho 58 anos. Quer dizer, são 40 anos de vida, não só de ministério, mas também como vida ativa. Eu trabalhei em circular também, fui funcionário em lojas, trabalhei na indústria, sempre conciliando os dois, indústria e vida missionária. Eu comecei em Vista Alegre, depois fui para Santa Maria 2. Sim. Santa Maria 2 eu trabalhei lá por 2 períodos. Depois eu fui no Rio de Janeiro, trabalhei junto com o direto na congregação em Sulacap, sim, no Rio de Janeiro. Voltei para Barra Mansa, voltei para Santa Maria 2 de novo. De Santa Maria 2 nós abrimos um trabalho no bairro Bom Pastor, sim, que é o Lazareto, né, que o pessoal Barra Mansa conhece. Depois do Lazareto eu fui para Bananal. Trabalhei em Bananal 7 anos. Dos 7 anos, 5 foi pela Junta de Missões Nacionais. sim. Depois desse trabalho, eu fui para São José do Barreiro. Trabalhei 2 anos lá com a igreja de Resende. E agora estou aqui no bairro Nova Esperança. Nova Esperança foi um trabalho onde o senhor me convidou para o trabalho. Na realidade, nós já tínhamos um compromisso, não sei se o senhor lembra disso, assumido bem antes de eu ir para São José do Barreiro, né? Sim, sim, sim. Eu lembro bem que o senhor me chamou, vamos trabalhar comigo. Assim, pastor, hoje eu não posso, porque ainda tenho um compromisso com a Auricimar. Uhum. Quando eu saí me preparei para sair de São José do Barreiro, o senhor me chamou para vir para trabalhar com vocês. Nova Esperança é um trabalho totalmente diferente daquilo que nós já realizamos. Sim. Nova Esperança é um trabalho novo que está surgindo do zero, né? Hoje nós temos lá 3 membros que são membros da igreja. Sim. Né? É um trabalho do zero. Tem um trabalho com crianças que é muito bom. Trabalho lá com as crianças. Hoje nós temos 10 crianças ativas no trabalho. Sim. Quem está lá, a Érica, que esteve aqui, né? Sim. Trabalhando, e eu estou lá dando apoio para ela. Todos os sábados, 5 horas da tarde. Quando a Érica não vai, eu estou dando aula para as crianças. É trabalho novo, coisa que há muito tempo eu não fazia, dar aula para criança. Eu tenho feito isso hoje. É um grande desafio, né? É desafio dar aula para as crianças. Tenho feito isso com eles. E nós temos trabalhado lá com estudos bíblicos na quarta-feira, hoje estudando a Bíblia. Bíblia mesmo. Estamos estudando o Novo Testamento na quarta-feira agora. E eu tinha feito um desafio para eles de eles trazer os livros da Bíblia na cabeça. Sim, decorado. Comecei decorado, comecei lá em Mateus. Uhum. Eles levaram as cartas paulinas e agora estamos nas cartas gerais. E desafiei eles a decorar os livros. E todos eles recitaram lá, todos os livros das cartas gerais. Você começa em Hebreu, né? Uhum. Hebreus, Tiago, Pedro, sim, João e Judas. Quer dizer, é um desafio novo para eles, de aprendizado para a gente. Sim. Tem sido muito bom os estudos na quarta-feira. E aí, domingo, nós temos escola dominical, sim, 9 horas, culto à noite,
às 19 horas, e no sábado com as crianças. E o nosso trabalho no meio de semana é, na quarta-feira eu vou para lá às 4 horas, faço visita nas casas dos membros ou de alguém que nos procura. 5h30 eu abro a congregação e estou lá com ela aberta, estudando e com um sonzinho ligado lá. E agora nós temos um som Bacana, lá, né? bacana lá, tocamos lá uma mesa de som, temos lá. Aí eu deixo a música tocando lá e fico lá, Aham. na mesa com o computador estudando. Sempre chega alguém, conversa. Semana passada mesmo entrou uma senhora lá, uma jovem senhora, Aham. entrou, ouviu o som, gostou, e eu orei por ela, fui descobrir que ela era de Resende. Olha só. Eu peguei o nome dela e já passei do telefone dela, que ela era vizinha do pastor Heber lá em Itapuca. Olha só. Quer dizer, já mandei o telefone pro pastor Heber e ele já contactou e ela disse ele que ela já está indo na igreja lá. Pastor Heber não, pastor... Heber Campos. Não, Não. É o... Fugiu. Elton. 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 É pronto. tanto Heber na vida que pastor Elton. Eu estranhei, falei, será que Mas o ele, Heber, mas ele, será ele que o já Heber tá, voltou lá? não, pastor Elton, ele já ligou para ela. Então, o desafio, pastor, Nova Esperança é diferente. Sim. Porque Nova Esperança hoje é um bairro que é um bairro carente, Sim. não é um bairro de classe média e nem alta classe baixa, Sim. bairro bem carente e é um bairro que é dominado pelo tráfico. Sim. Hoje, para o senhor ter uma ideia, a gente entrar no bairro, em alguns pontos do bairro, tem que talvez até pedir permissão para entrar. Sim. Sim. Mês passado eu subi na casa da Roberta Sim. para visitar ela e no meio do escadão alguém me perguntou aonde eu ia. Sim. E aí não, isso aí é o missionário, isso é o missionário da igreja presbiteriana ali. Quer dizer, se você não for conhecido, você não consegue entrar. Sim. Então a gente passa por esses obstáculos. E de vez em quando você está lá e ouve estampida de tiros. Sim. Né? Então, não é um bairro de fácil acesso, de fácil trabalho. Além de ser um bairro dominado pelo tráfico, é um bairro que aprendeu a viver dependendo de coisas. Sim. De ajuda, né? De ajuda. Verdade. E aí, se você não ajuda, você não tem apoio. Uhum. As pessoas, eles vivem na dependência de ajuda. Isso, num ponto, é bom, mas no ponto, você não pode viver como igreja só dependente. Você tem que ensinar as pessoas a se sustentarem. E a gente tem feito isso quando pode. Aquela história, né, Alcino, que é dito, né? Não basta dar o peixe, né, para a pessoa, isso é muito falado. Né? E também nem a vara, né? Porque às vezes a pessoa Sim. não vai saber usar. Você tem que ensinar a pessoa sobre a pescaria, que você tem que... e a igreja, eu acho que ela desenvolve esse papel social, né? De ensino, de aprendizado, de levar esse conhecimento para a pessoa, que ela precisa se, né, parar com isso, porque parece que algumas pessoas, infelizmente, na nossa sociedade, principalmente nessas zonas mais carentes, elas acostumaram, parece que pedir é um vício, né? Sim. A dependência é muito grande, né? Hoje você chega na... É interessante que você chega nas cestas básicas que vai para lá, Sim. que hoje são 2, eram mais. Hoje são apenas 2. A gente chega a cesta básica lá, já vem logo alguém Pedir também. pedir. Por quê? Porque aprenderam a ficar na dependência da igreja ou de pessoas. E aí a gente... falei que eram 5, né? Uhum. Hoje, 2 já não estão indo mais na igreja, não receberam porque foram para outro. E uma, ela aprendeu, nós ensinamos que ela precisa se depender sozinha. Aí ela fez um curso de cuidadora de idosos, e aí hoje, e além disso, ela está trabalhando como balconista. Sim. E aí ela aprendeu que não precisa depender de ninguém. Ela hoje, então ela mesma disse, olha, eu não preciso mais, porque hoje
eu, assim como o senhor me pediu, eu fui lá, fiz o curso de treinadora de idosos e estou trabalhando como balconista, tirando folga na padaria. Sim. Então, quer dizer, essa é a ideia. Então, o trabalho lá é desafiador por isso. Porque você tem que ensinar as pessoas a se manter sozinhas, sem depender. Acaba sendo ajuda. um tipo de reeducação, né? Sim, sim. Pessoas se colocar, né? Um trabalho primoroso. Mas e é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Sim. Nenhuma igreja cresce da noite para o dia. Eu falo o seguinte: se a igreja cresceu da noite para o dia, alguma coisa errada tem. Sim. Porque o Espírito Santo ele vai capacitando, ele vai chamando, vai trabalhando, né? Hoje eu estava até falando com o senhor que os nossos cultos eram sempre 3, 4, 5 pessoas. No domingo agora tivemos 8. 8 pessoas. 8 pessoas. Inclusive, né, tinha uma experiência nova lá de um rapazinho que queria participar do culto sentado na calçada, porque ele disse: eu não sou digno de entrar da forma com que eu estou. Uhum. Mas participou lá, sentado na calçada, ouvindo, e ficou o culto todo sentado e ouvindo. Quer dizer, o trabalho, e além de ser um domínio de drogas, tem um vício de álcool muito forte. A rua tem 3 bares, tem várias igrejas, tem 3 bares. Você chega lá às 6h30, no culto de domingo, os bares estão lotados. Lotado de gente, de jovens. É triste, sabe? O índice de embriaguez, né, de alcoolismo nessas periferias, cidades pequenininhas, né? Muito grande. É muito grande. Mas você é casado, né, com a Eliés, que hoje está completando mais um ano de vida. Eliés, parabéns, Deus abençoe sua vida, né? É pai de uma filha. Como tem sido equilibrar, Alcino, a vida familiar com o ministério? Porque eu sei particularmente que não é fácil, mas como é trabalhar isso? Então, pastor, hoje eu sou casado, fiz 26 anos de casado. Amém. Vou fazer agora 26 anos de casados ainda em dezembro, dia 11 de dezembro. Casado com Eliés, casado pela segunda vez. Sim. Eu fiquei viúvo a primeira vez. Sim. Tenho uma filha e tenho 2 netos. Tenho o Henrique com 5 anos e o Davi com 2 anos e 7 meses. 2 peraltas, bastante peraltas, mais que formidáveis. Hoje a gente senta para almoçar lá na mesa e quem vai orar hoje? O pequenininho de 2 anos, eu. A gente tenta educá-los no caminho do Senhor. Sim. Não é fácil. Conciliar o trabalho ministerial com a família não é fácil, porque hoje, você sabe que hoje eu estou dividindo a minha casa com minha filha, né? Minha filha está morando na minha casa, né? Eu dividi, a minha casa era grande. Quando eu estava em Bananal, eu já queria dividir ela, porque era grande para nós. Agora deu dividir mesmo. Entendi. E aí a minha filha mora na mesma casa que eu, só que eu moro na parte, ela mora na outra. Todo mundo junto e misturado lá. Entendi. Mas o trabalho não é fácil de se conciliar, mas eu dou graças a Deus porque eles me apoiam, né? Meu neto mais velho gosta de ir comigo na congregação. Às vezes ele vai sozinho comigo, de vez em quando ele pede: vovô, eu quero ir com o senhor hoje. Aí ele vai, inclusive no dia que eu assim, e ele me perguntou: vovô, que dia você vai dar aula de novo para as crianças? Que eu quero ir de novo. Disse que ele gostou da aula. Aí ele foi, ele vai comigo às vezes na congregação. Minha esposa me acompanha nos domingos, né? Porque no meio de semana ela ajuda a cuidar dos netos, então não vai. Mas, se eu falar para o senhor que é fácil, não é. Mas a gente, como servo do Senhor, tem que aprender a conciliar as coisas. Sim. Eu não posso deixar de fazer o trabalho, mas também não posso deixar a família
desguarnecido, eu tenho que dar apoio para eles. Com certeza. E se eu não fizer isso, se eu der trabalho só para a igreja e não apoiar a família, estou fazendo algo que não é o correto. Nem é ensinado pela Bíblia, né? Porque E quem não nem cuida bem da ensinado. família não pode cuidar da casa do Senhor. Né? Não, eu tenho que primeiro guardar da família. Inclusive, tem uma coisa interessante. Quando eu estava ali no bairro Bom Pastor, Sim. eu era eu era dirigente lá e tinha um auxiliar. E o auxiliar, ele ficava o tempo todo na congregação, o tempo todo na igreja. Entendi. E lá era diferente, pastor. Lá o trabalho era com crianças. Nós cuidávamos de 58 crianças. Opa, trabalho primordial. Pensa bem, cuidar de 58 crianças. Grandioso aí. Era no domingo. E nós dávamos café da manhã para 58 crianças. Todo domingo de manhã. E aí, domingo à tarde a gente voltava. Domingo à tarde a gente voltava com os pais. Entendi. E aí, esse irmão, uma vez, ele começou a dar muito ênfase à congregação. Eu chamei ele, meu irmão, é o seguinte: a partir de hoje você está dispensado de me ajudar. Que é isso? Enquanto você não der apoio à sua família. Sim. E você não pode perder a sua família para a igreja. Sim. Você tem que ganhar a sua família. E aí ele começou. E aí a esposa dele, que não ia na igreja, começou a ir. Entendi. Depois ele começou a tirar uns dias para passear com a família, para sair com a família. Porque não é todos os dias que você tem que estar. Uhum. Você tem que dar apoio. Tem que ganhar a família também. E a gente tem que fazer isso. Graças a Deus, hoje, a Elias conhece do meu trabalho, sabe do meu ministério, e eu falo para ele que esse é o meu trabalho. Eu não tenho outra atividade. Uhum. Hoje eu vivo do ministério, né? Eu faço alguns trabalhos artesanais. Você ouviu ontem eu recebendo um trabalho. Eu faço alguns trabalhos artesanais. Mas o meu trabalho hoje é o ministério. Eu vivo do ministério. Sim. Então, aí ela sabe disso. E ela me apoia totalmente nesse trabalho. E aí, só que algumas coisas a gente pega e hoje, como é que a gente vai fazer? A gente tem que saber conciliar. Uhum. E o apoio tem sido bom. Eu louvo a Deus pela vida dele. Quando nós casamos, eu disse a ela: olha, eu tenho um chamado. Uhum. E eu tenho um ministério. Você está namorando com o presidente de federação de jovens. Na época eu era presidente da federação. Você está namorando com um dirigente de uma congregação. Você deixou bem claro para ela. Sim, hoje eu sou presidente da UNP Vila Maria, sou presidente da Federação de Jovens e sou dirigente da congregação Santa Maria II. Há 26 anos atrás, há 27 anos atrás, nós começamos a namorar. E aí? Você vai vir comigo nessa? Não, estou junto. E mais? Eu tenho uma filha. Estou viúvo, tenho uma filha com 4 anos. Uhum. Tá junto nessa? Vamos junto. Então, quer dizer, de lá para cá, ela tem me apoiado bastante. Na medida do possível, eu entendo ela. A razão da mulher que às vezes quer ficar em casa, de boa. Quer ficar, pode ficar. Não tem problema nenhum. Só que nós temos o nosso ministério. E ela entende isso perfeitamente. E tem sido gratificante esse trabalho de conciliação família e igreja. Então, o que você tem aprendido aí, né, com Deus, uma experiência pessoal nessa caminhada como marido, pai e servo do Senhor? O que tem sido a sua experiência com Deus? Olha, eu costumo dizer que Deus tem feito coisas grandiosas para mim e para minha família. Eu tenho aprendido bastante a convivência. Por não ser fácil, Deus tem me dado suporte muito grande nisso. Hoje, eu falo que eu tenho uma casa que não é minha, eu tenho uma família que não é minha, eu tenho um carro que não é meu, eu tenho uma vida que não é minha. Hoje tudo é de Deus. Eu sou apenas mordomo, apenas administro aquilo que Ele quer. Então, eu aprendi uma coisa, pastor, com um livro que eu leio esse livro todo ano. Em meus passos, o que faria Jesus? E eu aprendi a colocar todas
todas as minhas coisas, tudo aquilo que eu faço, os cuidados de Deus. Sim. E a pergunta de Deus, isso vai ser bom para a obra? O Senhor vai ficar satisfeito com isso? Se eu achar que o Senhor não vai ficar satisfeito, eu nem vou adiante. Entendi. E o trabalho tem sido assim, sabe? E a minha família sabe disso. E eu tenho aprendido muito com isso. Colocar Deus em primeiro plano. Sim. Quando isso acontece, as coisas acontecem. Hoje eu tenho um carro que eu não tenho condição, que eu não tinha condição de ter. Aham. E Deus me deu. Cada que eu tenho hoje, eu não tinha condição de ter. Deus me deu. Entendi. Né? Então, quer dizer, a vida que eu tenho hoje, eu costumo dizer que é tudo dado por Deus. Então, por que não agradecer a Deus? Claro. Por que não ser grato a Deus? Por que não viver de acordo com a vontade dele? Sim. Então, o que eu aprendi hoje, na minha experiência hoje, de vida ministerial, de vida de família, familiar, que eu preciso aprender a depender de Deus. Sim. E como eu compreendi isso? Lendo a Bíblia. Davi. E agora eu estou estudando, né? Estou pregando sobre os Salmos, Entendi. e estou no Salmo 27. E Davi me ensinou a aprender a confiar em Deus. Sim. E quando eu confio em Deus, quando eu deposito toda a minha confiança em Deus, ó, o resto O resto vai tirando de letra, né? Deus vai me dando aquilo que eu não mereço e Ele vai me dando. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre missões, né, e visão de futuro. Tá? Qual que é a sua visão, Alcino, sobre missões dentro do contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil? Como é que você vê o papel da igreja local em apoiar o trabalho missionário? E quais são os seus sonhos aí, planos para o futuro, né, de ministério? Bem, a Igreja Presbiteriana do Brasil, costumo dizer que é a melhor igreja do Brasil que investe em missões. É verdade, isso é fato. Falo isso para todo mundo sem pestanejar, pastor. O fato é que 54% da arrecadação de dízimo da Igreja Presbiteriana do Brasil é investida em missões e evangelização. Uhum. Eu fui sustentado há 5 anos pela Igreja Presbiteriana do Brasil em missões. O missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, ele recebe um reconhecimento formidável da igreja. Sim. Hoje, aonde eu chego, que o nosso presidente do Supremo Conselho está, reverendo brasileiro, Sim. ele conhece a gente. É interessante que ele sabe o nosso nome. Sabe, é verdade. Eu acho isso formidável, sabe? A gente chega igual eu cheguei na reunião em São Paulo, no ano retrasado, eu estava em São José do Barreiro, e ele estava lá, ele me chamou. Ô Mendes, vem aqui. Chama pelo nome, sabe? Eu acho formidável o reconhecimento da liderança da igreja. Tendo em vista a grandiosidade que hoje é a IPB no Brasil, né, a dimensão que ela está ocupando hoje no território nacional, com tantas igrejas, obreiros, pastores, né, guardar o nome, né, de uma pessoa, né, que nem sempre está dentro do seu contexto de trabalho, que é o caso dele, né, apesar de indiretamente estar, realmente tem que ter uma mente boa nesse sentido. Eu costumo dizer, até alguns falam que eu sou protegido do reverendo Roberto. Eu tive lá em Patrocínio 4 anos. Uhum. Trabalhei diretamente com ele. Trabalhei com ele na congregação, alguns dias lá. E trabalhei com ele no CTM, eu ajudei. Interessante, eu fazendo curso, eu gravava as aulas e passava para ele, para o reverendo Jairo. E aí, com isso, criou-se uma... Mas, além disso, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, ela investe em missões. Sim. Hoje nós temos uma SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que abraça missões. É verdade. Hoje, o missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no meu caso, que hoje
eu não estou pela Junta de Missões, mas hoje todo missionário da Igreja Presbiteriana, no mês de missões, recebe carinho das irmãs da SAF. Sim, com certeza. Todo final do ano tem o Natal Missionário, onde a SAF abraça o missionário, e todos os missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil recebem um presente da SAF. Sim, sim. Isso eu acho fantástico. E não tem igreja nenhuma que faz isso. É. Eu, por exemplo, agora falando na igreja local, né? O abraçar da igreja do Ano Bom comigo é algo surpreendente. Sim, graças Sabe? a Deus por isso. A igreja do Ano Bom me abraçou, tanto eu como Eliés. Sim. No mês de missões agora, nós recebemos um mimo da SAF. Sim. É. Fiquei sabendo. E ai. O senhor estava presente no dia. Sim, sim, eu sei. E não só isso. A igreja, ela abraça a gente. O reconhecimento nosso como evangelista é surpreendente, sabe? Sim. Eu costumo dizer que não são todas as igrejas que fazem isso, pastor. Sim, eu sei. Mas a igreja daqui tem um diferencial. Uhum. Falo isso para todo mundo. Eu, há muito tempo, não era abraçado como missionário igual eu sou hoje. Graças a Deus. O apoio que a igreja me dá é lá no trabalho, em Nova Esperança. Sim. Hoje nós estamos trabalhando na quarta-feira e no domingo. Sim. É raridade o dia que eu não tenho lá o presbítero Cassiano comigo na quarta-feira. Sim. Ele vai lá quase todas as quarta-feiras. Salvo algumas exceções que ele está com um problema, né, que ele quebrou a perna, mas de vez em quando ele não dá para ele ir. Quando está muito frio, ele não vai. Mas ele vai lá. Eu tenho hoje, no domingo à noite, um plantão diaconal. Eu não tenho diácono na congregação. Uhum. Os diáconos daqui vão lá e me apoiam. Domingo sim ou não, eu tenho lá alguém, além dos diáconos, alguém que vai me ajudar no louvor. Sim. Não tem todos os domingos, mas tem apoio no louvor de alguns irmãos. Sim. Quer dizer, o trabalho cresce. E outra coisa que, se eu abrir a boca, irmão, eu preciso de fazer isso, aparece na hora. Uhum. Eu acho isso formidável. Um dia eu precisava de fazer um trabalho lá, no mês de junho mesmo, que tinha uma família lá que não tinha cobertor. Sim. E assim, irmão, eu estou precisando de cobertor, porque tem uma família aqui com 5 pessoas, não tem cobertor. E na mesma semana apareceu. E os irmãos me ligaram e me disseram, tá ali na salinha aqui na igreja, ou Legal. passa aqui em casa que eu já comprei. E é interessante colocar que não são coisas usadas, Uhum. coisas novas. Isso dá um gás na gente, É verdade. fora de série, sabe? Então eu falo para Eliés em casa que a gente é abraçado de uma forma incrível na igreja. Para o futuro, eu tenho um plano. Meu plano, porque eu passei pelo conselho, Uhum. é de, em 5 anos, ter ali em Nova Esperança uma congregação, se não organizada como uma igreja, mas bem estruturada. Bem. E nós estamos trabalhando para isso. Não sei se o senhor você já reparou isso. Nós estamos estruturando a congregação. Sim. Hoje nós temos, eu passei pelo conselho há alguns meses, a relação do que nós tínhamos, e se for comparar com o que nós temos hoje, já é algo surpreendente. Hoje nós temos equipamento de som, Sim. nós tínhamos uma caixinha de som lá amplificada. Hoje nós temos uma mesa de som, nós temos um data show, nós temos microfone sem fio, né? E o trabalho, a ideia é essa, é trabalhar com os irmãos lá fora e estruturar a igreja. Sim, claro. Então, a ideia é quando chegar daqui aos 5 anos de projeto, temos ali uma igreja estruturada, Sim, formando e trabalhando como igreja. claro. Se não organizar, não tem para organizar ainda,
mas pelo menos ela vai estar organizada e estruturada, igual nós deixamos Santa Maria 2 para organizar e deixamos Bananal estruturada para organizar. Sim, A ideia é essa. O meu projeto futuro é esse, sim. é trabalhar para organizar. Aí o senhor vai me perguntar, mas e aí? E lá fora? Lá fora, eu vou até falar, o senhor já sabe disso, a gente que está na obra recebe vários convites. Sim, é verdade. O senhor recebe Sim. convites. Esse ano eu recebi 3 convites Aham. para ir embora. E eu vou falar para o senhor que é convites tentadores. Só que a gente tem um projeto. Sim. E ele disse, olha, o meu projeto para Nova Esperança é de 5 anos. Eu estou finalizando 2. Aham. Ainda falta mais 3. Eu tenho um projeto dentro do conselho. O conselho registrou meu projeto lá, Sim, sim. de crescimento para esses 5 anos. Então eu quero cumprir Aham. esses 5 anos. Se Deus resolver me tirar antes, mas até então, o meu projeto é esse. É de expansão e crescimento. Falando isso aí, né? A gente lembra de Provérbios 16, né? O coração do homem faz plano, mas a Isso. resposta certa dos lábios vem do Senhor. E fica aqui, aliás, né, um convite para você que está ouvindo aqui esse podcast. Primeiro, para conhecer a nossa igreja aqui, Presbiteriano Dando Bom, né, que realmente ela tem um reconhecimento, não só dos membros locais aqui, mas de outros que nos conhecem aqui, como é o caso do Alcino, né, que passou a conhecer melhor, né, depois que veio para cá. É um trabalho dinâmico, um trabalho de interesse realmente nas coisas de Deus, no crescimento do reino de Deus, e você precisa conhecer a nossa igreja aqui no bairro Dando Bom. Outro convite, né, outra coisa, é conhecer também o trabalho que é realizado no Nova Esperança. Rua Antônio da Silva Reis, 276, né? 437. 437? 437. 437, né? Para mim estava na minha cabeça 276, não sei por quê. 437. 437. Então, você é convidado a conhecer esse trabalho, a participar, né? Você que é aí de uma igreja evangélica, de uma igreja irmã, você é convidado. Se você mora aí no bairro de Nova Esperança, está vendo esse podcast aqui, né? Nós queremos convidar você também a estar participando. Mas, Alcino, dentro dessa dimensão, né? Qual que é o seu maior desafio ali dentro daquele bairro hoje? Você entende que é o maior desafio seu? O maior desafio hoje, pastor, é entrar nos lares. Sim. Hoje, esse também é outro desafio tremendo ali. Porque eu trabalhei em Santa Maria 2, trabalhei em Bananal, trabalhei em Vista Alegre, trabalhei no bairro Bom Pastor, em São José do Barreiro. Nunca vi um local onde ninguém abre as portas para se fazer reunião nos lares. Parecendo mineiro, desconfiado, né? Eu não sei se é por causa do bairro em si, pelo domínio do tráfico, Sim, sim. que ninguém quer abrir as portas. Hoje algumas pessoas eu visito, mas eu visito na varanda. Uhum. É interessante isso. Tem 2 casas que eu vou lá e eu visito na varanda. Sim. Não entro dentro de casa. As portas não são abertas. A gente pede, vamos fazer uma visita aqui, fazer uma reunião na sua casa. Não quer, não aceita. Não aceitam. É até triste isso. Desculpa a emoção, mas é até triste isso. Porque eu não sei se as pessoas têm medo de abrir as suas casas e de repente entrar alguém e ver que o que tem em casa e depois expor a sua família. Não sei por quê, mas esse é um desafio grande que a gente está enfrentando. Eu acho que, pela minha experiência, tem 2 lados aí. Um é o do receio, né, que as pessoas têm de abrir as suas portas. O outro, talvez, da timidez também, da vergonha de receber alguém em casa por causa da situação, né, social que vive, enfim. A gente entende esse lado também. Mas eu acho que, né, a insistência deve continuar e orar a Deus para que sensibilize essas pessoas para que possam
tem iniciativa de abrir seus lares, né? A gente até andou trabalhando com algumas pessoas nesse sentido. Inclusive eu faço um discipulado com um casal lá, Ah, e faço discipulado no comércio deles. entendi. Eu sei onde que eles moram, mas eu faço no comércio. Não entro na casa deles, né? E aí tem uma outra senhora lá, que é vizinha da congregação, que é a Dona Maria. Eu tenho ido lá na casa dela, visitar ela. Inclusive, na semana que vem agora eu vou visitar De frente? de frente. Sim. Seu Carinho, que está Seu indo agora na igreja, Carinho, eu vi ele na foto lá. tá firme lá. Eu, inclusive, dei uma Bíblia nova para ele, Sim. que a Bíblia dele estava toda soltando. Eu dei uma Bíblia nova para ele, e ele vai. E, agora, quarta-feira, ele me perguntou. Acabamos de estudar o livro de 2 Pedro, ele me perguntou: qual vai ser o próximo? Olha aí, tá interessado. Aí eu assim, agora vai ser João. Então, eu vou ler João. Então, eu vou marcar para o senhor aqui. O senhor vai ler agora esse texto aqui. Ó. Ele Lê sabe, certinho. para ele ler durante a semana. E ele levou. E aí a Dona Maria tem... isso foi um fator interessante, né? Que ela tem a mãe dela e o cunhado dela que estão acamados. Sim, é verdade. E aí a igreja entrou ajudando. Ele estava com uma grande deficiência de fralda geriátrica. Sim, é verdade. E aí nós conseguimos, junto a algumas pessoas, e aí hoje eu fui lá, fiz o cadastro dele na prefeitura para receber fralda da prefeitura, coisa que eles não tinham. Hoje eles recebem. E agora, semana que vem, eu vou lá de novo visitar eles. Chega lá, eu oro com eles, converso com eles. Sim. Né? Quer dizer, e eu estou começando a entrar nessa casa. Que bom. E olha que eu conheço ali, eles nunca abriram mesmo, não. Sempre porta fechada. E, inclusive, semana passada eu tomei um café lá dentro. Ó, que beleza. Dentro com a Dona Maria. E agora, e é interessante que ela levava o café pra gente lá na igreja. Levava na igreja, levou muito tempo. Ela levava o café pra gente na igreja. Hoje, quando eu chegava lá, que eu abria a igreja, que eu ficava na mesinha lá, eu levava o café lá na igreja, eu vim tomar. Olha aí, tá vendo? Hoje eu estou tomando na casa dela. Quer dizer, já é uma coisa que está começando. O trabalho missionário tem esse tipo de envolvimento e não tem como não ter, né? Não. Você vai conhecendo as pessoas, vai interagindo com elas, vendo a necessidade delas para poder ajudar. Isso. E nesse ponto de ajuda, eu não vejo desfavorável. Uhum. Porque você, infelizmente, você precisa de achar algum meio de entrar na casa da pessoa. Sim, com certeza. E se o meio for fralda geriátrica, seja fralda geriátrica. Sim, claro. Eu não vejo o problema nisso. Só não posso deixar amarrado só nisso. Não, é. Eu tenho que aproveitar nesse ponto e começar a orar com eles. Você não quer que eu faça uma oração com vocês? Isso. E tem feito isso. E aí começou a se abrir através disso. Entendeu? Então, o trabalho, a dificuldade está sendo nisso, de entrar nos lares. Entendi. E por incrível que pareça, até a própria casa, pastor. Entendi. As pessoas criou-se uma ideia de que por ser um bairro dominado pelo tráfico, tem medo de repente, entrar alguém dentro de casa. Entendeu? Indesejado, né? Coisa de gente indesejável. O que pode acontecer de fato. Pode, claro que pode. Pode, de repente, se você abriu lá para uma reunião, você vai ser anunciado por outras pessoas. Isso aí eu acho que tem que ir sendo quebrado aos poucos, né? Esse receio e mostrar que Deus ele nos guarda, nos protege, enfim. Né? Mas a coisa vai acontecendo e eu falo que a obra não é minha, a obra não é do Senhor, não, a obra é de Jesus. É Ele quem vai quebrando as barreiras, Ele que vai dando os caminhos, Ele que vai dando os meios. Amém. E você vai levando, vai indo, vai trabalhando. E o que a gente tem que fazer é os nossos projetos. Isso é.
e o projeto ser feito e criar uma linha de raciocínio de direção. Sim. Você tem que ter um alvo. E se o alvo vai ser cumprido em 5, 10, Deus é que sabe, né? hoje eu estava falando até com os irmãos da congregação quarta-feira. Congregação de Bananal mesmo, demorou 32 anos para ser organizada como Você igreja. imaginou? Pensa bem, E ainda tá capengando até hoje, né? só eu trabalhei 7 anos lá. Eu cheguei em Bananal em 2013 e tinha 7 Sim. pessoas no culto à noite. E a igreja de Bananal, Capengando não, confundi com o São José do Barreiro, né? Bananal tá mais bem estruturado. Bananal Agora tá tem um estruturado. pastor lá, né? Tem um pastor, Como é que é o nome? Jardel. Jardel. Um abraço, Jardel, Deus abençoe. Cheguei em Bananal, tinha 7 pessoas no culto Sim. à noite. Fiquei 7 anos. Quando eu saí de lá, tinha 60 no culto à noite. Olha aí que diferente. Aí tinha 7 membros comungantes. Sim. Saí de lá, deixei 45 membros comungantes. Tomara que isso venha acontecer também, Nova Esperança, né? Então, esse é o desafio. É ir trabalhando para o crescimento e Agora, caminhando aqui para o final da nossa conversa, Alcino, né, para não estender muito esse vídeo, né, antes de encerrarmos aqui, eu queria que você deixasse uma palavra, né, para quem está nos ouvindo aí e nos vendo, especialmente para aqueles que sentem no coração o chamado de Deus, mas ainda têm medo de dar um primeiro passo, né? Fala para a gente aí, por favor, sobre esse assunto. Para quem tem o chamado, ou aquele que tem o chamado e que não sabe ainda, lembre-se que todos nós recebemos um chamado. Às vezes ele está meio que inibido, mas todos nós temos um chamado. Se não for para ir para a obra lá fora, é aqui dentro. Mas o que nós não podemos deixar é de anunciar o Evangelho. Sim. Isso todos nós temos um chamado. Agora, o chamado especial que você tem para ir para fora, você tem que se dispor aí. Não preocupe com o que vai acontecer amanhã ou depois. Você tem que se colocar o seu coração em se dispor. E é interessante que quando você coloca o seu coração a se dispor, Deus abre portas. Com certeza. Eu achei interessante. Eu, por exemplo, com meus 7 a 8 anos, eu era gago. Uhum. Para me falar, era difícil de falar. Eu tinha uma língua travada. E eu não fiz cirurgia. Nunca fiz cirurgia. Deus destravou a minha língua. Então, quer dizer, só eu estou falando isso para vocês verem o quanto é importante você se dispor a ir. Graças a Deus. E quando você se dispõe a ir, Deus, ele cria meios, cria barreiras, ele Dispositivos. cria dispositivo, ele desmancha as barreiras. Uhum. E parece coisas, ajuda de onde você menos espera. Verdade. O recurso vem. É interessante que quando eu fui fazer o curso de lá em Patrocínio, eu estava em Bananal e eu vivia da obra. Sim. E as congruas na época não era igual hoje. Uhum. Era metade. Sim. Eu vivia da obra. E Deus arrumou meios do que eu fosse. Parceiros. Gente que chegou a mim, você vai? Aqui está o seu combustível para você. Eu fui, no primeiro ano eu fui de ônibus. Sim. Depois, nos outros anos, foi eu e Eliés. Nós fomos de carro, com o meu carro. E aí, Eliés não fez o curso. Eliés não podia ficar lá. Uhum. E aí, olha só, como que Deus é bom. Ele abriu a porta da Mary Lane. Sabe quem é Mary Lane? Não. Mary Lane é filha do Eduardo Lane, Ah, sim. que é o fundador do IBEL. Ibel. Ela chegou, Alcino, pode vir para cá, eu vou tirar férias, você e Eliés vão ficar na minha casa. Olha aí. Eu vou sair da minha casa, eu vou para a minha casa em Campinas, que é na casa da minha mãe, e vocês vão ficar aqui na minha casa. Olha o que Deus faz. Deus colocou a gente, colocou eu e ela, dentro da casa
de uma das fundadoras do IBEL. Sim. Eu estou falando isso não é para envaidecer, mas para mostrar o que Deus faz É com isso. a gente. Ou se Ele te chamou, coloque à disposição, Sim. que Ele vai dar o recurso. E não se preocupe de onde vem, que o recurso vai vir, com certeza. Amém. Né, eu quero agradecer, Alcino, você ter vindo aqui para esse bate-papo. Nosso muito obrigado aqui do Além do Tempo. Né, e obrigado por compartilhar, né, parte da sua história de vida, né, e inspirar aí com, né, outras pessoas com essa sua dedicação, né, ao trabalho do Evangelho de Cristo. Né, e que Deus continue abençoando você Amém. rico e abundantemente. Amém, pessoal. Amém? Eu quero agradecer a vocês aqui do Ano Bom pelo apoio, pelo incentivo, agradecer aí aos irmãos. Não deixam que barreiras atrapalhem você Uhum. de seu ministério. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele faz pela minha vida. Sou grato a Deus pela minha família. Eu quero aqui aproveitar, né, e dar os parabéns aí a Eliés pelos anos de vida. Que Deus abençoe muito a sua vida, Eliés. Te dê aí um dia de bênção na presença dele. Amém. Graças a Deus. Obrigado, bom dia a todos aí. Amém. Graças a Deus por isso. E você que nos ouve aí, o nosso muito obrigado. Lembrando que a vida acontece mesmo, de fato, né, além do tempo. E aproveitando aqui, né, essa entrevista aqui, essa conversa com o missionário Alcino, se o nosso primeiro chamado, meus irmãos, é para adoração, porque acabando essa vida, acabando tudo nessa vida, né, a adoração vai continuar na eternidade. Nosso primeiro chamado é para sermos adoradores, o segundo chamado é para sermos missionários, de fato. A segunda prioridade é resgatar das trevas adoradores para o Senhor. Então, que Deus abençoe você e que você também se torne um missionário da causa do Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que ganha almas é verdadeiramente feliz, que você possa ser um ganhador de almas. Deus te abençoe, né? Graça e paz. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo.